Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Aqua Resumo, o seu podcast semanal de tudo de relevante e importante que acontece na aquicultura. Você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube ou no Apple Podcast. Não tivemos episódio nas 2 últimas semanas porque estávamos em viagem para cobrir eventos da aquicultura. Então, além de falar sobre eles, hoje temos várias notícias e estudos recentes para repercutir. Falaremos sobre o impacto do filtro solar nas ostras, risco de colapso das florestas de sargaço, novo gel cicatrizante feito com pele de tilápia, como o calor intensifica a toxicidade de microplásticos em peixes, avanços na genética da truta arco-íris, hibridização de bagres, entrada da tilápia vietnamita no Brasil, destaque dos eventos Firma, Aqua Summit e Fenacan, novos programas de apoio à aquicultura familiar, propostas do setor para a COP30, cooperativa de mulheres em Cabo Verde e a medida provisória que muda o custo de energia para a aquicultura. Ainda falaremos sobre a coluna do professor Alex Augusto Gonçalves sobre o monitoramento colorimétrico visual via smartphone do frescor do pescado e ainda 3 episódios do Aquafake com 3 convidados especialistas em diferentes áreas da aquicultura. Então aumenta o som do carro ou ajeita o fone de ouvido porque o Aqua Resumo já começou. Você já parou para pensar no impacto do protetor solar que usamos na vida marinha? Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina investigaram exatamente isso, focando na substância benzofenona 3, ou BP3, um filtro ultravioleta muito comum em cosméticos, como o filtro solar. O estudo analisou como esse composto, que chega facilmente às zonas costeiras, afeta as ostras do Pacífico, a Cassostreia gigas. O foco foi verificar o acúmulo desse filtro solar no tecido dos animais e, principalmente, se ele altera a expressão dos genes vitais nas brânquias. No laboratório, as ostras foram expostas a concentrações de BP3 semelhantes às encontradas no mar, por períodos de 1 a 7 dias. Os resultados mostraram que o composto, de fato, se acumula no tecido mole dos animais, com um pico ocorrendo após os 7 dias. O mais preocupante, no entanto, é que os sinais de estresse químico apareceram rapidamente. Em apenas 24 horas de exposição, houve uma ativação significativa de genes. Isso significa que as brânquias das ostras ativaram seus mecanismos de defesa antioxidante e de detoxificação para tentar lidar com o contaminante. Além das defesas, o estudo observou mudanças em genes receptores nucleares, que estão envolvidos em processos endócrinos. Na prática, isso sugere possíveis alterações no sistema reprodutivo das ostras. Os pesquisadores alertaram que, embora o animal tente se defender, a exposição contínua a esses níveis de BP3 pode afetar parâmetros zootécnicos vitais, como a respiração, a filtração e a própria reprodução. O estudo reforça, portanto, a necessidade de melhorar os sistemas de tratamento de águas residuais, reduzindo a entrada desses compostos nas áreas de maricultura. As vastas florestas marinhas, formadas por algas pardas, estão sob grave ameaça devido ao aquecimento dos oceanos. Essa mudança coloca em risco um mecanismo natural crucial para a captura do carbono e para a proteção das zonas costeiras. Um estudo recente, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de Pisa, na Itália, revelou dados preocupantes. Em simulações de aquecimento oceânico, cerca de 75% das espécies de algas avaliadas apresentaram uma queda significativa nas suas taxas de crescimento. O problema é sério porque essas algas, especialmente do gênero sargaço, cumprem funções ecológicas vitais. Elas servem como habitat e alimento para inúmeras espécies marinhas, ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas costeiros e contribuem ativamente para reduzir o carbono na atmosfera. O estudo projeta cenários alarmantes, mesmo nas previsões mais otimistas de aquecimento global. Essas florestas podem ter suas áreas reduzidas em até 70%. Já em projeções mais severas, mais de 80% das regiões onde elas existem hoje podem deixar de abrigá-la. Segundo os pesquisadores, o declínio dessas florestas de sargaço pode agravar os desafios ecológicos e sociais trazidos pelas mudanças climáticas. Isso afeta diretamente a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais marinhos, impactando de forma particular a atividade de pesca. O estudo evidencia que sem ações robustas para conter o aquecimento dos oceanos, as consequências serão severas para a biodiversidade, para as comunidades costeiras e para o próprio equilíbrio global de carbono. Pesquisadores da Universidade Estadual de Ponta Grossa
desenvolveram uma solução inovadora para o tratamento de feridas em animais. Trata-se de um gel farmacêutico feito à base de hidrolisado de colágeno, extraído diretamente da pele da tilápia. O produto já está sendo aplicado em cães e gatos, com resultados promissores, mostrando como um subproduto da aquicultura pode ser transformado em uma solução de valor para a saúde animal. Em colaboração, a Universidade Federal do Paraná fornece o hidrolisado líquido de pele de tilápia e a Universidade Estadual de Ponta Grossa processa, transformando-o em pó para o uso farmacêutico e, finalmente, desenvolvendo o gel. O coordenador do projeto explica que o gel, aplicado sobre lesões, atua na reestruturação da pele. Nos testes realizados em 44 cães e gatos, com aplicação 2 vezes ao dia, foi observada uma retração do tecido ferido a partir de 1 semana em vários casos. O potencial terapêutico do gel rendeu reconhecimento ao projeto, que foi premiado em um programa de inovação do estado do Paraná. Com isso, a Universidade Estadual de Ponta Grossa iniciou o planejamento para a comercialização da tecnologia. Atualmente, os pesquisadores trabalham na estabilização da fórmula e buscam parcerias com empresas do setor veterinário interessadas em levar a inovação sustentável para o mercado. Um estudo recente da Embrapa traz um alerta importante sobre a interação entre o aquecimento global e a poluição aquática. A pesquisa demonstrou que a elevação da temperatura da água em cerca de 3 graus acima da média potencializa a toxicidade de microplásticos associados a metais, como o cobre. Nesse cenário mais quente, os peixes se tornam muito mais vulneráveis ao estresse e aos danos celulares, já que as partículas plásticas acabam transportando essas substâncias tóxicas para dentro do organismo com maior intensidade. O mecanismo ocorre porque o calor e a radiação aceleram o envelhecimento do plástico, facilitando sua ligação com metais e, consequentemente, a absorção pelos animais. Nos testes realizados com tilápias, espécie fundamental para nossa piscicultura, foram registradas alterações sanguíneas que indicam desequilíbrios metabólicos, com potencial para prejudicar o crescimento e a reprodução. Já no zebrafish, os cientistas notaram mudanças enzimáticas ligadas diretamente ao estresse celular. Esses resultados levantam preocupações que vão do ecológico ao socioeconômico. Existe o risco de bioacumulação, ou seja, de que os contaminantes sejam transferidos ao longo da cadeia até chegar ao consumidor humano. Para o setor produtivo, o estudo reforça que a segurança alimentar e a sustentabilidade da atividade dependem cada vez mais de um monitoramento rigoroso da qualidade de água frente aos desafios de um clima em mudança. Pesquisadores do Instituto de Pesca de São Paulo estão investigando a fundo o desenvolvimento da truta arco-íris, com foco na análise gênica, para entender como diferentes linhagens constroem sua musculatura. O trabalho utilizou amostras coletadas no Núcleo de Pesquisa em Salmonicultura de Campos do Jordão e processou os dados com algoritmos computacionais. O objetivo central é mapear os níveis de expressão de genes que controlam o crescimento, gerando dados precisos para a aquicultura. A equipe avaliou marcadores específicos, como os genes associados ao hormônio do crescimento, GH, e a miosina, proteínas que atuam diretamente no desenvolvimento das fibras musculares e na hipertrofia. Os primeiros resultados apontaram que algumas linhagens possuem uma expressão mais intensa desses genes. Na prática, isso indica que esses grupos de peixes tendem a apresentar um crescimento muscular mais rápido ou mais eficiente, o que é um diferencial produtivo importante. Liderado pelo pesquisador Vander Bruno dos Santos, o projeto traz aplicações diretas para o dia a dia da truticultura. Ao identificar os animais com melhor desempenho biológico, torna-se possível aprimorar a seleção genética e refinar a formulação de rações, considerando como certos aminoácidos influenciam esse desenvolvimento. Com essas informações científicas em mãos, o setor ganha ferramentas para otimizar o manejo e fortalecer a competitividade da cadeia produtiva nacional. Um panorama recente sobre a hibridização de bagres aponta avanços decisivos para a sustentabilidade da aquicultura mundial. Segundo uma revista internacional, o cruzamento entre espécies distintas tem gerado animais com crescimento mais rápido, melhor qualidade de carne e maior resistência a doenças. A prática já é uma realidade de mercado. Em certas regiões dos Estados Unidos e da Ásia, mais da metade da produção vem desses híbridos, sustentada por técnicas de reprodução artificial que garantem a eficiência dos lotes e superam barreiras naturais de esterilidade. Por outro lado, o estudo destaca que o sucesso contínuo exige cautela e alta tecnologia. É fundamental controlar riscos ecológicos, como a fuga de peixes para ambientes naturais, e monitorar a genética para evitar problemas de consanguinidade. O futuro dessa estratégia passa pelo uso de ferramentas avançadas, como a edição genética via CRISPR e a seleção genômica, assegurando que o ganho de produtividade caminhe lado a lado com a segurança ambiental e alimentar.
tilapicultura brasileira, apesar de consolidada, enfrenta um sinal de alerta vindo do cenário internacional. No último dia 6 de novembro, foi enviado ao Brasil o primeiro container com 24 toneladas de tilápia do Vietnã, adquiridas pelo grupo JBS. A carga, com chegada prevista ao Porto de Santos para o dia 17 de dezembro desse ano, é apenas a primeira parte de uma encomenda total de 700 toneladas, que serão distribuídas em 32 containers. Essa movimentação gera apreensão imediata no setor produtivo. Como o Vietnã pratica uma produção intensiva de baixo custo, há o temor de que a entrada desse volume pressione os preços no mercado interno e tire a competitividade do produtor brasileiro, que já opera com custos altos de insumo e energia. O cenário se agrava com dificuldades na saída do produto nacional. As exportações registraram queda recente devido às novas taxações impostas pelos Estados Unidos, até então um dos principais destinos da nossa tilápia. Diante dessa pressão nas duas pontas, concorrência na importação e barreiras na exportação, o futuro da atividade depende de adaptação rápida. O foco recai sobre a valorização do mercado interno, sendo essencial que o consumidor reconheça a qualidade do pescado nacional. Priorizar o produto cultivado e processado no país é a estratégia apontada para sustentar a cadeia produtiva e garantir a renda de milhares de famílias que dependem da aquicultura brasileira. Florianópolis foi palco entre 17 e 21 de novembro do 13º Fórum Ibero-Americano de Recursos Marinhos e Aquicultura, o FIRMA, realizado com o Congresso do Curso de Engenharia de Aquicultura da UFSC e com a organização da EPAGRE. O evento inovou ao adotar pela primeira vez o formato híbrido. Quem vai contar um pouco pra gente como foi é a nossa parceira Laura, graduanda em Engenharia de Aquicultura pela UFSC, que participou da organização do evento e gravou um vídeo muito legal com a gente que está lá nas nossas redes sociais, @aquaculturebrasil. E aí, Laura, diz pra gente como foi esse evento. Oi, pessoal. Foi um prazer participar deste evento, dessa vez não só como aluna, mas também como comissão organizadora. O encontro reuniu profissionais, estudantes e pesquisadores no Hotel Intercity para debater o futuro do setor, contando com a presença também de autoridades estaduais na abertura. A programação técnica trouxe temas vitais para a realidade produtiva, com destaque para a apresentação sobre o impacto do mexilhão invasor Mytilus galoprovincialis na maricultura de Santa Catarina, estado que lidera a produção nacional de moluscos. Outro ponto alto foi a discussão sobre os avanços no cultivo do pepino do mar, uma atividade ainda pouco explorada no país, mas que desperta interesse crescente. Além desses tópicos, o fórum promoveu debates essenciais sobre genética, nutrição, sustentabilidade, reforçando o intercâmbio técnico e científico na aquicultura. Maravilha, parabéns pelo evento e muito obrigado, Laura. Ainda falando em evento, nas últimas semanas aconteceram o Aquaciência 2025 em Campos do Jordão, São Paulo, e a 21ª FENACAM, Rio Grande do Norte. Ambos foram realizados entre 11 e 14 de novembro de 2025. Infelizmente, não conseguimos estar presentes nos dois. Esperamos que ano que vem sejam em datas diferentes ou que nossa equipe consiga se dividir para estar cobrindo os dois eventos tão importantes para o nosso setor. Semana que vem, vamos contar aqui um pouco sobre a Aquaciência. E hoje, vamos falar sobre a FENACAM, evento lindo que participamos e inclusive postamos resumos diários nas nossas redes sociais. Quem quiser conferir, é só acessar no Instagram, no TikTok, no LinkedIn ou no YouTube, @aquaculturebrasil. Quem vai trazer os destaques é a nossa parceira Jaque, que esteve conosco por lá. E aí, Jaque, como foi lá em Natal? Fala, pessoal! Foi uma experiência muito legal. Que evento! A FENACAM, Feira Nacional do Camarão 2025, marcou 2 décadas de história e reafirmou seu papel como um farol de inovação para a carcinicultura e aquicultura brasileira. Mais do que uma plataforma de negócios, o encontro funcionou como um verdadeiro epicentro de conhecimento, reunindo especialistas de diversos continentes em simpósios internacionais e sessões técnicas que debateram desde práticas sustentáveis até avanços científicos de ponta, não só da carcinicultura, mas da aquicultura também. A estrutura do evento impressionou com uma feira internacional que ocupou 8.000 metros quadrados e contou com mais de 200 estandes. Empresas do setor apresentaram o que há de mais moderno em genética, sanidade, nutrição e equipamentos, conectando diretamente a indústria ao campo. Essa dinâmica garantiu especialmente aos micro e pequenos produtores o acesso a tecnologias essenciais e novas tendências de mercado, fortalecendo então a competitividade e a capacidade de agregação de valor de toda a cadeia produtiva nacional. Foi demais mesmo. Muito obrigado, Jaque. O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Rural, abriu as inscrições para o programa Desenvolve RS Rural, destinando 2 milhões para o fortalecimento da aquicultura familiar e suas agroindústrias.
Com prazo até 17 de dezembro via formulário online, a iniciativa inédita permite que produtores individuais solicitem até R$50 mil e produtores coletivos, como cooperativas, acessem até R$100 mil. Para participar do edital, coordenado pela FAEPER, é necessário apresentar o Cadastro da Agricultura Familiar, o CAF, válido e licenciamento ambiental municipal, sendo uma oportunidade direta para quem busca ampliar a estrutura produtiva e não foi contemplado em apoios anteriores. Na Ilha de Maio, em Cabo Verde, uma organização comunitária está transformando a realidade da pesca artesanal, liderado pela Rede das Associações das Mulheres e da África Ocidental. Um grupo de 20 mulheres da localidade de Calheta está em fase inicial de criação de uma cooperativa dedicada a transformações do pescado. A iniciativa, financiada pelo Fundo Francofonia com Elas, busca formalizar uma atividade que antes era apenas artesanal, garantindo agora uma estrutura oficial para ampliar a produção e acessar novos mercados, assim que os trâmites burocráticos forem concluídos. Para dar sustentação ao negócio, o projeto investe pesado em capacitação técnica e gestão. As participantes recebem treinamento para produzir desde farinha de peixe e conservas até itens de maior valor agregado, como hambúrgueres e almôndegas. Esse movimento não só diversifica os produtos e aumenta a renda, mas também fortalece a autonomia econômica feminina e a cadeia produtiva do local, posicionando a futura cooperativa como uma referência de sustentabilidade e desenvolvimento para outras comunidades pesqueiras do país. O calendário da aquicultura nacional ganhou um importante fórum estratégico, o Aqua Summit Brasil 2025, que acontece essa semana, de 26 a 28 de novembro, em Palmas, no Tocantins. Com inscrições gratuitas e vagas limitadas a 300 participantes, o evento reunirá lideranças, pesquisadores e empresários no Palácio Araguaia, com o objetivo de integrar ciência, mercado e políticas públicas para projetar o futuro da produção de pescado. A programação se destaca pela palestra magna de Celso Luiz Moretti, o ex-presidente da Embrapa, que abordará as lições que a aquicultura pode aprender com as cadeias de aves e suínos. Além dos painéis estratégicos, haverá uma visita técnica à Embrapa Pesca e Aquicultura, reforçando a escolha de Palmas como sede. Já que Tocantins registrou um crescimento de mais de 31% na produção de pescado em 2024 e se consolida como um polo de atração de investimentos para o setor. O setor de pesca e aquicultura conquistou um destaque expressivo no mutirão de soluções para a crise climática, em uma iniciativa da plataforma Brasil Participativo, visando a preparação para a COP30. Demonstrando forte engajamento, o setor cadastrou 19 propostas que juntas receberam mais de 2.000 votos e 80 contribuições. Entre as iniciativas mais votadas estão o projeto Saúde que Navega e Resiliência Costeira, apresentado pela Confapesca e a Ambiotec Brasil, seguido por propostas sobre o cultivo de algas em mangues e transição energética para embarcações artesanais. Esse resultado reforça a importância da aquicultura e da pesca como fontes de soluções para a segurança alimentar e resiliência costeira, alinhadas aos temas de gestão oceânica e sistemas alimentares sustentáveis. Agora, as propostas mais votadas de cada eixo serão analisadas e poderão integrar o relatório final da sociedade civil a ser apresentado na COP30. O plenário do Senado Federal aprovou uma medida provisória que altera o marco regulatório do setor elétrico brasileiro, e a notícia é de grande relevância para a aquicultura. A MP prevê a abertura do mercado livre de energia e a redução de encargos que impactavam sobre a conta de luz. Vamos ouvir Francisco Medeiros, da PeixeBR, que conversou conosco sobre isso. Recentemente nós tivemos a aprovação da medida provisória 1304, onde, após uma grande negociação, a PeixeBR esteve presente em Brasília nessa negociação, nós conseguimos fazer a manutenção do subsídio à energia elétrica utilizado na aquicultura. Então, para os próximos anos, esperamos não ter nem mais uma alteração na legislação e se mantém esse subsídio da tarifa da energia elétrica, onde se usa principalmente os aeradores no período noturno. Da forma que estava anteriormente, praticamente inviabilizava o nosso negócio. Uma vitória importante, a gente não pode desistir de nada que melhore a nossa competitividade.
E no dia 19 de novembro, tivemos a publicação do professor Alex Augusto Gonçalves na sua coluna sobre tecnologia do pescado no nosso portal. O texto é intitulado Monitoramento colorimétrico visual via smartphone do frescor do pescado detectado por indicadores halocrômicos, sensíveis ao pH. Você pode ler o texto na íntegra lá no nosso site aquaculturebrasil.com, mas aqui vai um resumo. A busca por métodos práticos para avaliar o frescor do pescado motivou um estudo inovador sobre o uso de indicadores visuais sensíveis ao pH. Sabemos que durante o processo natural de deteriorização, o peixe libera compostos voláteis como amônia e aminas, que alteram a acidez do ambiente. Tradicionalmente, detectar essas mudanças exigiria equipamentos caros, sensores eletrônicos ou análises microbiológicas demoradas, o que limita a aplicação desses testes em locais com poucos recursos ou diretamente no ponto de venda. A solução apresentada propõe uma tecnologia acessível, baseada em antocianinas extraídas do repolho roxo. A pesquisa testou uma técnica de aplicação direta, chamada rub coating, que consiste basicamente em friccionar o vegetal sobre um substrato de papel, eliminando a necessidade de extração química complexa. Esse papel indicador funciona como um sinalizador visual. Ele muda de cor conforme o pH varia, transitando de tons avermelhados e rosados em ambiente ácido, indicando frescor, para roxo, azul ou verde, à medida que o produto se deteriora e o ambiente se torna mais básico. Para garantir precisão técnica sem perder simplicidade, o método foi aliado ao uso de smartphones. Um aplicativo gratuito capta a imagem do papel indicador e analisa os parâmetros de cor, transformando a percepção visual em dados quantitativos. Os testes comprovam que essa leitura digital tem alta correlação com análises laboratoriais rigorosas, como a medição de nitrogênio básico volátil total e contagens bacterianas, detectando marcadores de deterioração em questão de segundos. Essa inovação representa um avanço promissor para a cadeia do pescado, oferecendo uma ferramenta de monitoramento em tempo real, portátil e de baixíssimo custo. Por ser um método não destrutivo, que dispensa equipamentos especializados, ele tem potencial para ser adotado desde a indústria até o consumidor final. Na prática, isso significa mais segurança alimentar e uma estratégia eficiente para reduzir o desperdício, garantindo a qualidade do produto que chega à mesa. Muito legal, né? Não esquece, o texto completo do professor Alex está lá no nosso site e vale muito a leitura. E fechamos o podcast de hoje com 3 respostas para o nosso quadro Aquafake. Uma do Felipe Amaral, da Hagif, empresa nacional parceira aqui do portal, que produz rações de qualidade para alevinos e engorda. E a pergunta para ele foi: Felipe, o sonho que a gente tem de, no Brasil, produzir uma ração com granulometria abaixo de 1 milímetro, é utopia? É um sonho? Um dia isso vai acontecer? É aqua ou é fake? E para felicidade do produtor brasileiro, a resposta foi: Giovanni, a gente é produtor de alevino agora cada vez mais. Foi uma exigência do meu irmão não ter que comprar isso fora. No Brasil não se fazia até então a ração de alevino pequenininha. A gente tinha que importar de fora. Nós hoje estamos fazendo uma ração 0.8, 0.5 e 0.3 milímetros. Fantástico. Antigamente a gente jogava um pó, aquele pó contaminava toda a água porque não era tão digestível para o peixe. Hoje não, a gente consegue garantir a digestibilidade através da nossa ração pequenininha, 0.3, 0.5 e 0.8. Muito bom ver a indústria nacional forte e sempre inovando, né? Já o segundo Aquafake foi com o Miguel Fernandes, do Laboratório Patovet, também parceiro da Aquaculture Brasil. E a pergunta para ele foi: Miguel, gestão sanitária é uma realidade apenas para grandes produtores? Isso é aqua ou é fake? E a resposta, muito importante, foi: É fake. A gestão sanitária é um investimento necessário para qualquer tamanho de propriedade. Os produtores, através do investimento em gestão sanitária, podem trabalhar na redução dos seus custos de produção. Consequentemente, eles acabam tendo uma melhor rentabilidade. O objetivo da gestão sanitária é trabalhar no ajuste das medidas de manejo, biossegurança, programas vacinais, todas as estratégias de biossegurança. E a biossegurança é algo que a gente pode aplicar em todas as fazendas, independentemente do seu tamanho. Bem-estar no cultivo é bem-estar para o produtor. Já o terceiro Aquafake foi com o Bernardo José, da Tátil Fish, empresa parceira aqui da Aquaculture Brasil, e a pergunta para ele foi: Tragédia na piscicultura. De vez em quando, piscicultores ou mesmo toda uma região tem mortalidade total dos seus peixes por falta de oxigênio.
Bernardo, existe alguma forma de evitar isso? Ou do piscicultor não precisar ficar na beira do tanque o dia inteiro medindo seu oxigênio? Isso é aqua ou é fake? E o Bernardo respondeu o seguinte: É aqua. Nós temos diversas formas de prevenir a ocorrência de mortalidade na piscicultura. Para viveiro escavado, a gente tem muito a utilização de sistemas de monitoramento de oxigênio, temperatura e automação dos viveiros. Também são utilizados alarmes que proporcionam um alerta luminoso e sonoro para o produtor ter esse alerta e também fazer uma ligação para o seu telefone e também notificações no aplicativo. Para tanque-rede, muitas vezes nós observamos os produtores fazendo a medição de qualidade de água apenas uma vez no dia antes do fornecimento de ração. E isso não representa a dinâmica do comportamento dos parâmetros ao longo do dia e nas diferentes épocas do ano. É muito interessante a utilização desse monitoramento em tempo real para tanque-rede, que permite fazer as estratégias de manejo de forma mais assertiva e proporcionar mais sustentabilidade e competitividade aí para seu cultivo. Portanto, essa é a aqua. Existem diversas formas aí que a gente pode prevenir a ocorrência de mortalidades na piscicultura e antecipar essas medidas de manejo. A gente não pode controlar como o clima vai se comportar, mas a gente controla aquilo que a gente faz quando a gente encontra um clima desfavorável de acordo com cada clima que acontece. Muito legal. Falando em aqua ou fake, na FENACAN 2025 gravamos mais de 30 episódios muito legais sobre diversos palestrantes e especialistas. E ainda gravamos diversos episódios do quadro Botão da Solução, onde perguntamos para personalidades e especialistas do setor que, se eles tivessem um botão que solucionasse um problema da aquicultura, qual botão eles escolheriam. Então fica ligado nas nossas redes sociais que nas próximas semanas tem muito conteúdo bom. E claro, a gente sempre traz depois aqui no Aqua Resumo. Pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio, hoje um pouquinho mais longo, e ao início de mais uma semana. Hoje temos uma pergunta para vocês que nos ouvem. Como o nosso episódio de hoje foi um pouco mais longo que o normal, queremos justamente falar sobre isso. Deixamos uma enquete na publicação desse episódio no Spotify, perguntando sobre qual tamanho você prefere para o Aqua Resumo. Se você prefere ele mais objetivo e curto ou mais aprofundado e longo. São 4 alternativas: menos de 10 minutos, entre 10 e 20 minutos, entre 20 e 30 minutos ou mais de 30 minutos. Agradecemos a quem puder votar, é só um clique na opção que você preferir. Lembrando que as matérias na íntegra, os links e os estudos originais estão sempre no nosso site, aquaculturebrasil.com. Um grande abraço e até semana que vem.